Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção poder, nesse segundo domingo de junho, também referido como o Dia do Pastor, estar podendo ter esse tempo de oração, de leitura da palavra com vocês. Em nome de Jesus, nós estamos enfrentando algo muito atípico como Igreja do Senhor, mas o calor humano, os carinhos continuam sendo distribuídos entre nós aí. Isso é empatia e eu louvo a Deus porque hoje, como já disse, sendo o Dia do Pastor, já recebi mensagens da Ordem dos Pastores do Brasil, grupos de WhatsApps, da querida Igreja Batista aí de Guapiaçu, da PIB de Rio Preto, ou seja, um tempo que temos percebido o carinho das pessoas, né, por essa data tão marcante aí na história dos pastores, pessoas que às vezes são tão sozinhas, tão isoladas, mesmo um público, mesmo envolvido com tantos afazeres, mas são homens aí que foram escolhidos por Deus para viver nesse tempo, principalmente nesse tempo agora de distanciamento, em que eles não podem nem ter um tempo entre eles mesmo para partilharem as suas lutas e as suas vitórias. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui da igreja que tem lembrado de seus pastores. Eu quero, em nome de Jesus aqui, agradecer por fazer parte desse chamamento de Deus para a vida sacerdotal. Obrigado, Senhor, viu? Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ajudar outros e ser ajudado pelo Supremo Pastor da minha vida, da minha alma e da minha família. Quero também orar nesse tempo aqui com vocês, tendo um tempo de oração antes da palavra, antes da ministração da palavra do Senhor. Por isso eu queria te convidar a baixar a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelos milagres dele que ele tem realizado em nós. Vamos orar? Pai, eu te louvo. Te louvo em primeiro lugar, como eu disse, pelo dom da vida. O Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus, durante todo esse tempo. Aliás, isso é promessa do Senhor em sua palavra. Quando Jeremias escreve a Lamentações, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus. Obrigado por essa misericórdia que nos alcançou, que revelou o seu amor a nós, revelou a sua graça, seus milagres, seu perdão, e nós te louvamos por isso. Eu quero apresentar para o Senhor, em primeiro lugar, a minha família, como já fiz nessas primeiras horas da minha manhã. Oferecer, Senhor Deus, mais uma vez a vida da minha esposa em tuas mãos. Pedir ao Senhor que trabalhe no coração dela, em suas emoções, em seus sonhos, seus projetos, que só possa conduzir, Senhor Deus, tudo que ela tem diante dela para um caminho de paz. Te louvo também pela vida das minhas filhas, meus netos. Ó Deus, família abençoada que o Senhor tem nos dado, a mim e a Sandra, e eu te louvo por isso. Te louvo por cada família também que está me ouvindo, Senhor Deus, seja agora de manhã ou em outro momento que possa ouvir essa reflexão e essa oração. Que cada família seja abençoada no Senhor. Que cada família vença, Senhor Deus, os seus contrastes do dia a dia. Que eles experimentem, Senhor Deus, a sua misericórdia se renovando, o seu amor sendo multiplicado entre eles. Que aonde houver, Senhor Deus, a doença, que o Senhor seja a cura. Aonde houver a guerra, que o Senhor seja a paz. Aonde houver, Senhor Deus, a possibilidade da fome, que o Senhor sacie a fome das pessoas, como Tu és o pão da vida. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo em que nós podemos caminhar com o Senhor e caminhar sendo igreja do Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa fé, dando-nos, assim, a garantia que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu pensei sobre batalhas. Batalhas como contratempos, como circunstâncias contrárias. Batalhas que a gente enfrenta todos os dias e todos os momentos. Que você que está me assistindo nesse dia entende que durante toda a sua jornada, ou de vida cristã, ou ainda fora da vida cristã, sempre surgiu uma batalha diante de você. E essas batalhas são denominadas na Bíblia muitas vezes como gigantes. Gigantes que se avolumam diante de nós, como às vezes até gerando algumas certas impossibilidades diante do nosso dia a dia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo uma leitura bíblica que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 15 até o verso 22. Vamos acompanhar a leitura. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Boneb, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Boneb pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado como uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobi. Naquela ocasião, Sibecaí de Uzate matou Safê, um dos descendentes de Rafá. Em outra batalha contra os filisteus em Gobi, Elana, filho de Jaaré, Origim, de Belém, matou um outro homem chamado Golias, lá de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, e 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeá, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafá, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Como eu disse, às vezes nós acabamos de sair de uma batalha, e então surgem outras batalhas pelo caminho. Sendo assim, essas batalhas que surgem pelo caminho são batalhas que nos vão nos ensinando, trazendo dentro da nossa psique alguns recursos que precisam ser usados nesses momentos em que as batalhas surgem. Esse texto fala de mais um momento em que Israel estava enfrentando mais uma de suas batalhas. E é interessante que não foram poucas as batalhas vivenciadas por esse exército de Israel, agora comandado pelo rei Davi. Não podemos também nos esquecer que Davi já não era mais um mocinho,
já estava aqui com uma idade avançada, e mais uma vez ele se prontifica, mesmo já com uma idade avançada, se prontifica a se colocar à frente do exército, à frente da batalha, ali com seus soldados, em busca de mais uma vitória. Como é legal isso. Já aprendo algumas coisas aqui. Aprendo que as batalhas elas vão e voltam, os gigantes vão e voltam. Às vezes enormes, às vezes desesperadores, às vezes até mesmo tão avolumados que trazem um certo medo. Mas por outras vezes, eles se renovam e eles vêm, parece que em sequência, um após o outro, para fazer com que a nossa fé, a nossa maneira de enxergar a vida seja uma maneira ponderada, não exagerada e nem muito menos desesperadora, mas ponderada. As lutas existem para nos fortalecer, é óbvio. É óbvio também que elas não vão deixar de existir, elas não vão deixar de permear o nosso conceito de vida, mas nós sempre temos que ter diante de nós essa ponderação para poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, pensando nesse texto, me saltou a memória de uma frase assim: lições que eu aprendi nas batalhas da vida, ou lições das batalhas da vida. É interessante como que é oportuno essas coisas que nós temos como identificação. Gigantes se avolumaram, gigantes mais uma vez se colocaram diante de Davi. Não é diferente com nós. Os gigantes, ou as batalhas, surgem sempre diante de nós. Eu quero ler um texto para você aqui, da palavra de Deus, que está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso de 8 a 11, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá firmes em firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Essa palavra de Pedro, ela traz algumas expectativas e alguns pensamentos que são extremamente importantes. Quando os inimigos, quando as batalhas, quando os gigantes surgirem diante de nós temos que pensar nesse texto. Ele não desiste de nós. Ele é sorrateiro. Ele é tentador. Ele é algoz, audacioso. E é assim que os problemas surgem diante de nós, com todos esses adjetivos, com todas essas questões de problemáticas da vida. Então é interessante como nós entendemos isso e como nós temos que pensar a respeito dessas coisas, porque é exatamente assim que o inimigo nos usa, é exatamente dessa forma. Deixa eu fazer uma pausa com você agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Então pensa nisso aí.
é que algumas pessoas estão mandando mensagem para me aceitar aqui eles como amigo. Eu acabei de fazer isso agora. Mas vamos lá. Vamos pensar sobre esse texto um pouco de Pedro, que tem tudo a ver com essa questão de 1 Samuel. Davi estava aparentemente despreocupado, porque muitas vitórias tinham surgido diante deles. Ele até tinha agora orado pela fome, e Deus tinha feito com que a fome acabasse, as pessoas fossem nutridas. Então Davi jamais, na minha concepção humana, jamais esperava que fosse tão imediato o ataque do inimigo, em ataque tão profundos, tão oportunos, tão cruéis contra Davi. Então, meu irmão, quando as batalhas surgirem diante de nós, seja vigilante, seja prudente. Perceba que o inimigo tem algumas tendências, algumas características que são cruéis. Davi, quando experimentou essa batalha aqui, mais uma dessa batalha, essa primeira batalha, a Bíblia diz que houve uma batalha entre os filisteus e Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Eles foram lutar. Quando as batalhas surgirem diante da gente, não é tempo de esmorecer, não é tempo de desistir, não é tempo de esfriar na fé. Não, é tempo de batalhar na fé, batalhar em espírito, batalhar em oração, batalhar no comprometimento com as coisas de Deus. Por isso que a grande ideia desse texto, a primeira delas, que eu gosto sempre de trabalhar com essa frase, é que diante das batalhas não é momento de fuga, é momento de se abster, é momento de reação, de reagir, de enfrentar, de se posicionar. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Davi, diz a própria expressão bíblica no versículo 15 ainda aqui, que Davi se cansou. Ele estava muito cansado. Diante da batalha também nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado com o cansaço. O cansaço físico, mental, emocional. Porque essas áreas são atingidas sempre que uma batalha surge. E sempre que uma batalha surge ou se desperta diante de nós, essas três áreas de nossas vidas são extremamente atacadas. O físico, que a gente enfrenta aquilo que nós chamamos de doença psicossomática. Algumas dores no nosso corpo são causadas pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso sistema emocional. Obviamente, tudo é uma batalha da mente, mas muitos de nós enfrentamos esses três cansaços, e esse cansaço às vezes nos faz, obviamente, esmorecer. E a gente olha para aquela batalha e diz, eu não vou conseguir, então eu não vou nem me prontificar a agir e reagir contra isso. E a gente vai entregando os pontos, e a gente vai desistindo da vida, desistindo, quem sabe, de um relacionamento conjugal, desistindo da educação espiritual dos filhos, dos netos, sabe, desistindo de uma luta que se aluma diante de nós. Por quê? Porque o nosso físico, por causa do nosso campo emocional, por causa das batalhas mentais que nós enfrentamos, eles vão se cansando, eles vão se esmorecendo. E a gente vai se esquecendo que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos dá graça, que é Deus quem nos fortalece, quem nos faz reagir diante dessas coisas. Por isso a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz, descanse no Senhor. O próprio Pedro, aí nesse capítulo 5, diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Todos somos os nossos momentos contrários, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando as batalhas se avolumarem, quando surgirem diante de nós gigantes, cuidado com o cansaço físico, mental e emocional. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto também é que nós devemos, diante das batalhas, reconhecer as nossas limitações. Olha o que diz o versículo 17 aí, em 1 Samuel, capítulo 21. Absai, filho de Zeruia,
foi em socorro de Davi. Ele percebeu que Davi não estava mais em condições, estava limitado. Lembra-se que eu falei? Já era de idade avançada. Ele não era aquele menino que matou o gigante Golias. Ele não era mais aquele jovenzinho que venceu tantas e tantas batalhas. Não, o tempo passou. E algumas limitações físicas foram alcançando Davi. Davi já não dava mais conta de fazer o que ele fazia com tanta facilidade. Sabe, meu irmão, reconhecer as nossas limitações é um sinal de maturidade. É um sinal de humildade. Às vezes nós nos enchemos de orgulho, e isso é um grande perigo, e a gente não aceita mais, não compreende mais que nós somos limitados diante de algumas coisas. A gente quer ainda reagir com a vida como se estivéssemos vivendo um outro tempo. Lá no passado, onde nós conseguimos conquistar algumas coisas, tomados por iniciativas que hoje a gente não consegue mais. Davi, a própria expressão bíblica diz que ele estava muito cansado. E o filisteu quase matou ele. Quase ceifa a vida dele. Mas alguém entre o exército de Davi, mais especificamente Abissai, percebe a limitação do seu rei, a limitação do seu chefe, a limitação do seu sacerdote, e vai em socorro a ele. Então, meu irmão, não fique se enchendo de coisas antigas, de conquistas antigas. Tenha, assim, simplesmente esse desejo de novas conquistas, de novas coisas. Mas se lembre, existe o campo da limitação. Existem coisas que nós hoje não damos não temos mais condições de fazer como nós fazíamos com tanta leveza no passado. Mas isso não nos limita de batermos o nosso joelho no chão, dobrarmos as nossas mãos e dizer: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque estamos experimentando um tempo difícil. E eu não sei como sair, como enfrentar essa situação. Mas eu estou aqui diante do Senhor, reconhecendo que humilde sou e que eu preciso da sua ajuda, da sua força em mim, da sua vitalidade em mim, para que eu possa continuar a enfrentar as batalhas da vida. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que nas batalhas da vida, nós precisamos de ajuda. Olha que interessante. A Bíblia diz que houve uma outra batalha. Talvez Davi pensasse que tinha se encerrado por ali. Mas quando nós olhamos para os versículos 18 a 20, percebemos que houve uma sequência de batalhas. Olha como começam os versículos. Versículo 18. Houve depois outra batalha contra os filisteus. 19. Houve depois outras batalhas com o filisteu. 20. Em outra batalha, lá em Gade, havia um homem de grande estatura. Conforme as batalhas iam acontecendo, elas iam se agigantando diante do povo de Israel. Sabe, mas o mais interessante é essa frase dita pelos soldados de Davi. Eles juraram a Davi, ou pediram que Davi jurassem a eles, dizendo: nunca mais o Senhor sairá em guerra conosco, para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe, meu irmão, os reis podem ser sucedidos. Os homens podem ser sucedidos. Qualquer líder pode ser sucedido. Mas eles tinham aprendido algo importante aqui. Quem tinha colocado Davi como rei em Israel tinha sido o próprio Deus. Eles queriam preservar a vida do ungido do Senhor. De um líder que estava ali não apenas para guerrear as batalhas comuns da vida, mas as batalhas no campo
da espiritualidade. Deus tinha ungido Davi e eles queriam preservar a vida do ungido do Senhor, daquele que Deus escolheu para estar à frente de um povo, liderando uma nação. Sabe, esse texto também, essa palavra me faz lembrar de Êxodo capítulo 17, em que eles estavam ali também num vale. Eles foram também atacados por um outro exército inimigo. E diante daquela afronta do inimigo, Moisés pede que Josué arme um exército e vá de encontro ao inimigo em batalha. E ele sobe para um cume de um monte, para o pico de um monte. E lá ele começa a orar. E de repente as suas mãos, os seus braços ficam cansados. E a palavra de Deus diz lá em Êxodo 17, que quando cansado ele ficava, as suas mãos abaixavam e o exército de Israel perdia a luta. Então Arão e Hur perceberam a dificuldade do seu líder, de Moisés, e foram até ele, colocaram ele sentados numa pedra, e cada um levantou um braço de um lado, da direita e da esquerda, e eles sustentaram os braços do seu líder levantado, e então Israel saiu vitorioso. Por mais que sejamos capacitados em alguma área da vida, nunca podemos abrir mão da ajuda do próximo. Sabe, Arão e Hur, eles estavam ali para ajudar. Esses homens do texto aqui de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 21, do exército de Davi, estavam ali para ajudar Davi. Davi, nós vamos contigo, preserva a tua vida, preserva a tua alma de certas coisas, preserva o seu emocional, para que não se apague a lâmpada, ou seja, a presença de Deus em Israel. Meu irmão, como é importante nós recebermos ajuda, como é importante nós oferecermos ajuda nos tempos de batalha. Pense nisso. Talvez Deus esteja te chamando para ajudar alguém nesse tempo, ou quem sabe Deus esteja te alertando para que você peça ajuda a alguém nos momentos de dificuldade, nos momentos de batalha. Deus sempre coloca diante de nós a oportunidade, ou de pedirmos, ou de sermos abençoadores àqueles que precisam de nossa ajuda e de nosso apoio. Deixa eu fazer algumas aplicações desse texto para nossas vidas cristãs nesse tempo. Infelizmente as lutas surgirão. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em João 16, 33. No mundo, vocês terão aflições. Mas o que fazer? Lembra-se do texto de 1 Pedro 5,8? Lá diz assim, vigiem e estejam alerta. Presta atenção, meus irmãos, nos sinais de que as coisas não estão bem. Faça uma vistoria no seu ambiente familiar, nos seus relacionamentos, nas pessoas que estão por perto, que talvez precisem de ajuda. Fique alerta aos sinais. A ideia aí é, estejam alertas e vigiem. Talvez as coisas não estejam tão bem. Talvez o que você esteja enfrentando nesse tempo de distanciamento aí na sua casa, entre os seus, seja um sinal que Deus está dando, olha, abre o seu coração, revele a tua dor. Está doendo? É Deus te mostrando que você precisa buscá-lo para que Ele revele a vontade dEle sobre a tua vida. Preste atenção nos sinais de Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, cuide-se em nome de Jesus. 1 Timóteo 4,16 começa dizendo assim, ó, cuide-se de você mesmo e da doutrina.
cuide-se de você mesmo. 1 Timóteo 4,16. Meu irmão, desfrute a vida com mais leveza. Não seja duro com você mesmo. Não. Como eu disse, as batalhas vêm e vão. Elas fazem parte do nosso contexto de vida. Cuide-se. Cuide do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual, sua saúde mental. Cuide-se. É um tempo que nós temos percebido que as pessoas têm entrado no campo da depressão, no campo do medo, da angústia, da ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, que Ele gere um refrigério na sua alma no dia de hoje, como o salmista disse lá no Salmo 23, refrigera minha alma, pelo amor do seu nome. Que Deus possa te levar a esse campo de experiências maravilhosas com Ele, que você aprenda que também precisamos de nos cuidar, para que possamos experimentar as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. E por último, pensa comigo, juntos podemos expulsar os gigantes da vida. Que gigantes são esses? O gigante do medo, das doenças, do cansaço, da dor. Sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. Por isso, junte sua fé comigo agora. Vamos juntar a nossa fé. Vamos olhar para a vida com esse olhar de compaixão e de misericórdia. Sim, sim. Mas nesse ajuntamento da nossa fé, vamos crer que o Senhor está cuidando de nós e que tudo vai dar certo. Eu não sei que batalha você está vivenciando. Não sei que luta. Não sei se ela está se avolumando, não sei se ela está persistindo, resistindo. Não sei. O que eu sei é que o Senhor está nos convidando essa manhã, nesse dia, nessa hora, para experimentarmos a presença dEle em nosso meio. O Senhor tem cuidado de nós. Essa é a grande ideia. No Salmo 46, verso 10, ele diz isso. Aquieta-te. Aquieta-te. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero te convidar a orar comigo nessa hora, para que a gente caminhe junto nessa vida cristã, firmes na fé em Deus e sempre em busca de que coisas melhores com o Senhor estão por vir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui em que aprendemos coisas tão importantes com as batalhas que Davi enfrentava. E entendo eu, Senhor Deus, que a sua palavra é didática. Então o Senhor também quis e nos ensinou nesse dia com as batalhas do teu servo. Por isso nos ajuda, Senhor Deus, a, diante das batalhas, continuarmos firmes, mesmo cansado, mesmo muitas vezes, Senhor Deus, experimentando um desgaste, mas sempre confiando que o Senhor está cuidando de nós. Por outro lado, Senhor Deus, que possamos buscar ajuda em tempo oportuno, que não sejamos tão egocêntricos a ponto de não entender que precisamos olhar para o nosso lado e entender os sinais que o Senhor tem dado para a nossa vida, para que nós possamos ter mais leveza na nossa caminhada cristã, nos nossos comportamentos, e com essa ajuda mútua do seu povo sobre nós vamos ficar firmes na rocha da nossa salvação. Nos conduz a isso, nos tira do campo da dúvida, nos leva para o campo da fé e nos faz, Senhor Deus, melhores a cada dia diante das adversidades. Obrigado por esse tempo junto. Abençoa o teu povo. Traz paz em meio à guerra. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus por tua vida. Até a próxima. E que Deus opere um milagre todos os dias sobre você. Fica na paz. Essa é a minha petição em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.